aqui de 2 Crônicas, nós encontramos aqui a promessa se cumprindo. Esdras capítulo 1, verso 1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Verso 6: todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Midredade, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis os números deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outras espécies, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Avivamento é tempo de restauração. Vamos dizer: avivamento é tempo de restauração. Diga para o seu irmão: meu irmão, avivamento é um tempo de restauração. Ou seja, aquilo que foi perdido, aquilo que o inimigo levou, aquilo que sobrou como ruínas, o avivamento restaura. As promessas do Senhor, o sonho de Deus nesta época do fim. Quantos durante anos viveram uma vida insípida, sem a manifestação da graça, do poder do Senhor, sem terem tudo bem. E a promessa diz que aquilo que o rei Nabucodonosor tinha levado como uma afronta ao Senhor Deus, levando todos os bens do templo sagrados para a Babilônia, tudo que levou, agora estava voltando. Tudo que levou, estava voltando. Diga para o seu irmão: tudo que levou, vai voltar. Porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E nós começamos a perceber aqui como que eles voltaram. Depois de 70 anos, um homem chamado Zorobabel, ele lidera a volta de 50.000. E encontramos aqui no capítulo 2 a lista detalhada dos nomes dos que voltaram. Porque Deus conhece o nome. Deus sabe o nome. 50.000 pode parecer apenas um número, mas quando você vai olhando aqui, você vai percebendo que voltaram as famílias, os nomes, as famílias voltaram. Depois encontramos a relação de mais 17.000 que voltaram, quando Esdras liderou esta volta. E por volta do ano de 444, antes do Senhor, Neemias e os seus homens
Neemias lidera a volta do restante do povo que tinha ido para a Babilônia. Cada detalhe. E o livro de Esdras, nós temos nele 10 capítulos. 10 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 7, até o capítulo 6, aliás, nós encontramos a volta, mas agora sobre Zorobabel. No capítulo 7, há como que um intervalo. Há um intervalo de muitos anos, cerca de mais de 60 anos, até a volta agora, que entra no capítulo 7, com Esdras trazendo o restante do povo. Por que tudo isso, irmãos? Quando nós entendemos, nós vamos começar a chegar aqui. Porque a realidade que eu quero passar para os irmãos não é fazer um estudo bíblico aqui em Esdras, mas dividir a palavra. Quando o povo chegou em Jerusalém, alguns que tinham conhecido o templo, tinham visto a glória do templo, a beleza do templo, quando voltaram, encontraram o templo apenas as ruínas, o mato, bichos ali e a desgraça. Mas eles iam reconstruir o templo. Mas por onde começar? No templo. E nós sabemos que a igreja hoje é o templo do Senhor. Que nós somos pedras vivas. Por onde recomeçar? Como trabalhar o sonho de Deus? E o Senhor começa orientando para começar pela reconstrução do altar. No capítulo 3, o versículo de número 1. Capítulo 3 de Esdras, o verso 1. O povo tinha chegado, tinha chorado. Choravam, porque o centro da vida de Israel era o templo, lugar de promessas. Mesmo lá de Babilônia, quando eles iam orar, tinham que orar voltados para o templo. Mas o templo hoje, apenas ruínas, aquele montão de pedras. Mas o que eles fizeram? Capítulo 3, o verso 1, diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para que sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, o holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os do que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. A restauração começa no altar. Muitas vezes o pensamento é esse: vamos restaurar tudo, vamos juntar as pedras primeiro, vamos tirar a poeira. Não, começa pelo altar. Quando nós estudamos o altar na Bíblia, começamos a perceber algumas coisas tão gloriosas a respeito do altar.
A primeira coisa que o Senhor nos manda é restaurar o altar. Porque quando o altar é restaurado, a vida é restaurada. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em ter a vida restaurada, porque ele acha que primeiro ele tem que acertar a vida para depois acertar o altar. Os fariseus olhavam para Jesus com muita inquietação, porque Jesus tocava exatamente o ponto que era o ponto central, dizendo que não era por aí. Se você abrir comigo a Bíblia, em Mateus capítulo 23, o versículo de número 18. Mateus 23, o verso 18. O Senhor vai mencionar algo que você precisa compreender. O altar fala de santificação, fala de pureza. O altar fala exatamente dessas duas realidades. Pureza, santificação é pureza, mas fala de consagração. Ou seja, no Velho Testamento, no templo, como no tabernáculo, antes da pessoa entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar pelo altar. Ele tinha que passar pelo altar, porque o altar é que dava a ele a autoridade e a graça para entrar no Santo dos Santos. O altar fala de consagração e de pureza. Agora observe as palavras do Senhor aqui, em Mateus 23, versículo 18, ele diz: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem jurar, porém, pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Jesus falando, vou ler pelo 17, aliás, ele diz assim: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Jesus, no verso 19, ele diz, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Muitas vezes nós temos a preocupação com a oferta. E quando eu falo de oferta, não é o dinheiro que você põe ao seu dízimo. Não é isso. A oferta é a própria vida. Não é a oferta que vai santificar o altar. Muitas vezes você acha assim, eu vou ter uma vida tão santa, tão gloriosa, eu terei uma vida tão limpa e vou deixá-la no altar do Senhor, e o Senhor vai se agradar de mim, eu vou experimentar. Bem. Não é assim, querido. É o altar que santifica a oferta. É o altar que santifica a oferta. Vamos dizer? É o altar que santifica a oferta. Nós, como igreja hoje, nós temos um altar, irmão. No Velho Testamento, durante o Êxodo, o altar devia ser sempre construído de barro. Se fosse construído com pedras, tinham que ser pedras que não podiam